Fala aí, meu digníssimo, minha digníssima, Marcos Resina, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bem, você? Como é que você tá? Melhor agora na companhia, em sua companhia, em vossa companhia, companhia dos nossos queridos inscritos, nossas inscritas. Hoje a gente vai falar de um tema aqui, Resina, que eu achei, você achou, nós achamos, todo mundo achou, lá no Cointelegraph Brasil, tá? Uma notícia. Por que eu achei interessante falar? Porque ela envolve diversos termos técnicos que talvez você não tenha ouvido ainda, ou se você já ouviu, você não sabe o que é, ou se você já ouviu, está confundindo com outra coisa. Então, acho que é legal repercutir essa notícia do Cointelegraph Brasil e passar para os nossos inscritos aí. E quem não está inscrito faz o quê? Se inscreve, né? Se inscreve. Se inscreve, né? Se inscreve, compartilha, comenta e dá aquela força, assiste até o final. Isso aí, dá um joinha aí. Então, vamos fazer o que agora? Vamos rodar a vinheta. Isso. Juninho, então voltando aí da vinheta, antes de você abordar o assunto, certo, vou falar alguns preços de algumas criptos aí no mercado na data de hoje. Hoje que dia que é? Ou seja, 17 do 10 às 18h52. Caramba, hein? Preço do Bitcoin atualmente, $28.500 mais ou menos, né? Isso deu uma subidinha, né? É, subidinha esses dias. Ethereum, $1.564. O SDT na paridade dólar, $1. Né? $1. BNB, tô falando as primeirinhas, tá? BNB, $211. Certo. XRP, 49 centavos de dólar. Olha que baratinho. A Lido, $1.560. Solana, $24. E Cardano, 0,24 centavos de dólar. Esses são os preços de algumas cripto aí. Isso aí é o top o quê? Top 9? Até o 9. Vamos falar o 10 então. Dogecoin, 0,5 centavos de dólar. Moedinha do Elinho Mosca, né? A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Né? Essas são as top 10, galera. Precinho de mercado delas aí, beleza? Muito bom, beleza. O assunto aí, qual que é mesmo? O assunto de hoje é o seguinte. Eu vou dar uma notícia aqui. Crédito para o Gino Matos, do Cointelegraph Brasil. Smart ABC, Smart Chain, Banco ABC e Microsoft, utilizam IA. O que é IA? Inteligência artificial. Boa. Para criar contratos inteligentes no Drex. Por que me chamou a atenção, Marcos? Quantidade de termos técnicos aqui, Smart Chain, IA, contratos inteligentes e Drex. Tudo aí num título. E eu falei, nossa, interessante passar, né? O que está acontecendo aí? O que os caras vão fazer? O Banco ABC, não é aquele lá do Pelé, aquele canta que toda criança deve ler e aprender? O Banco ABC faz parte daquele consórcio que está participando do projeto piloto do Drex, né? Beleza, está participando do consórcio e agora o que ele está fazendo? Ele anunciou, né, que junto da Microsoft estão desenvolvendo uma Smart Chain. O que é uma Smart Chain? É uma blockchain onde pode-se programar contratos inteligentes, os Smart Contracts. Sim. Tá? Então, Banco ABC, Microsoft estão utilizando inteligência artificial para criar contratos inteligentes nessa Smart Chain aí, tá? O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, de grosso modo, imagine que sistemas computacionais, máquinas, computadores tenham a capacidade de tomar decisões, analisar dados, processar dados, tomar decisões, executar tarefas que antes eram necessárias de interferência humana para que elas fizessem. Papel. Isso. Registro em cartório. Então, na verdade, assim, a inteligência artificial ela não substitui o ser humano, mas ela a aprimora o que já existe. Isso, ela e adianta, digamos assim, ela acelera o processo, né? Não necessariamente, mas ela executa tarefas por conta própria, vamos dizer assim. Então, você programa a tarefa e ela executa, seria isso? Não é também. Na verdade é assim, imagina que um computador, um sistema, máquinas em geral, elas podem absorver informações, processar, analisar dados e elas por si só, como se fossem uma pessoa simulando a inteligência humana, elas tomem decisões, processem relatórios, façam análises e processamento de dados sem a intervenção humana, né? Isso é inteligência artificial. Aí tem vários tipos de inteligência artificial. Tem o machine learning, deep learning, envolve
várias áreas da ciência da computação, aí, como redes neurais. Você corrige minha ignorância, que eu não sou dessa área e não entendo. Mas Não é necessário, então, uma pessoa programar, dar o início da programação para ela fazer todo o resto sozinha? Ela já sabe o que precisa ser feito? Imagina a Alexa. Quando você fala, Alexa, eu quero escutar música sertaneja. Isso, ela não foi programada para ouvir sua voz? Sim, foi programada. Mas aí então o que ela faz? Ela absorve dados, analisa, processa e ela te retorna um resultado com base no que ela analisou e processou. Certo. É como se fosse uma máquina, um computador simulando uma inteligência humana mesmo. Falando aí, né? O Google Assistência, a Siri da Apple, aí tem no Facebook também tem. Sabe quando você faz aquelas compras lá que recomenda lá o seu perfil? Se você gostou de uma coisa, ele te recomenda outra. Isso Muito bom. Inteligência artificial, sistemas de segurança, antivírus também tem. Então você tem a inteligência artificial em diversas ferramentas, em ferramentas de segurança contra ataques de invasores. Você tem aplicações de inteligência artificial. O ChatGPT é um chatbot, né, da OpenAI, né, que foi criado aí também pelo Elon Musk, né, o Elon Musk. É um chatbot que usa inteligência artificial e diversas bases de dados ao redor do mundo, aí, um banco de dados imenso. Até a Wikipedia usa como base. E para interagir com o ser humano a fim de resolver um problema, responder perguntas, conversar, enfim. Ele vai recebendo informações e vai aperfeiçoando. Ele não necessariamente ele se aperfeiçoa conforme você vai colocando informação lá. Ele já tem uma base de dados gigantesca e ele vai usando essa base de dados para se comunicar com as pessoas. Então são diversas aplicações aí de inteligência artificial. Se alguém lembrar de mais alguma que eu esqueci aqui, pode comentar aí. Legal. Então, beleza. Então, os caras criaram lá a Smart Chain, que é uma rede blockchain para você programar os contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? A ABC é uma empresa? Explica pra galera aí. O Banco ABC, né? O banco que chama ABC. Aí ele fez uma parceria com a Microsoft, né? Vão criar uma blockchain aí própria para criação de contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? Supondo que eu quero criar um programa nessa Smart Chain, onde eu vou emprestar dinheiro para quem colocar lá, por exemplo, um Bitcoin como garantia para mim. É um exemplo, tá? Inclusive, até vou dar o exemplo aqui deles aqui que eles colocaram, né? Um programinha, então, você não precisa ter conhecimento, isso que é legal, você cria o contrato inteligente. Falando, nossa, mas para criar um contrato inteligente você precisa programar na linguagem de programação. Você é um programador? Nesse caso da Smart Chain com a Microsoft, você não precisa. Basta você criar as regras do contrato inteligente, que é o exemplo que ele deu aqui. A própria inteligência artificial programa para você. Exatamente, no formato que você quis. Basta você informar a demanda, que ela vai pegar a sua intenção e criar um código lá com um contrato. Você dá as informações e ela cria o código de programação. Bem louco isso, eu achei bem interessante. Por exemplo, aqui o cara deu um exemplo aqui. Qual que é o contrato inteligente? Empréstimos peer-to-peer, empréstimos de pessoa para pessoa. Sim. Então, quais são as regras? As duas pessoas, tanto o cara que vai emprestar quanto quem vai tomar emprestado, os dois precisam estar cadastrados aqui na Smart Chain. Os dois precisam ter uma garantia. O cara que vai emprestar precisa ter fundo, né? Precisa ter liquidez, né? Solvência. Sim. E o cara que está tomando emprestado precisa dar uma garantia para o cara que está emprestando. Que seja, por exemplo, 0,5 Ethereum, por exemplo. Feito isso, eu vou lá e eu crio essas regras, dou um nome lá, empréstimo do Juninho Queiroz, clico num botão lá, a inteligência artificial vai pegar lá as minhas intenções, né? E vai criar um código-fonte baseado nisso aí, na linguagem de programação Solidity, que é usada para programar em Smart Chains da rede Ethereum. É muito louco isso aí, eu achei muito da hora. Tira uma dúvida, eu estou entrando aqui como curioso. Certo. Um exemplo, você vai tomar emprestado. Certo. Como que você vai ter a garantia se você já está precisando do empréstimo? Não seria o caso de, por exemplo, Deixa eu... Vai lá. Por exemplo, eu sou o fulano certo. Que tenho X cripto. E eu quero emprestar. Você que vai tomar emprestado, necessariamente não vai ter cripto de reserva para me dar como garantia. Mas, a partir do momento que você quer emprestar de mim, eu que vou emprestar, assumo a própria responsabilidade. Como que funciona? Porque com o banco é assim, o cara que vai fazer o empréstimo, não tem, o cara que vai fazer um empréstimo pessoal, ele não tem nada para dar como garantia. A não ser o cara que vai financiar um veículo. O próprio bem é a garantia.
Eu imagino Aí assim, nesses smart contracts, você explica aí como que funciona, não? na verdade, quem cria as regras do contrato é o próprio cara que criou o contrato. Porque o contrato inteligente é o seguinte, você cria uma série de condições, condição A, B, C e D. Certo. Se essas condições forem satisfeitas, libera-se o serviço, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho uma Ethereum, só que está presa lá, comprei Ethereum, então meu dinheiro está investido em Ethereum, só que eu estou precisando de grana, de reais, por exemplo. Então eu deixo lá a minha, eu quero 50 mil reais. Aí o cara fala, bom, então para eu te emprestar 50 mil reais num contrato inteligente, eu preciso que você trava aqui comigo meia Ethereum. Pode ser? Eu vou lá, travo meia Ethereum com ele lá, ou uma Ethereum, e ele me dá o dinheiro, né? Ele trava que já está travado, na verdade, que ele não pode retirar. Então é um exemplo, né? Você dá como garantia uma cripto, porque às vezes o cara não quer vender a cripto, enfim. E deixa a cripto como garantia e pega reais. Ou no caso aqui, a intenção... E paga os juros desse... Exatamente. Então Legal. o cara e paga em cripto ainda os juros. Paga em cripto, aí depende do contrato. Aí no caso aqui a aplicação vai ser para Drex, né? Então o cara vai pegar Drex emprestados ou vai travar Drex para pegar reais, né? Legal. Depende do contrato que o cara programar lá, né? Muito bom. Aí galera, quem tem cripto aí não pode vender e está precisando de liquidez, é uma forma de ter um empréstimo, né? Exatamente. E isso se aplica a outros assuntos também, né? O cara comprou cripto lá em cima, o mercado está em baixa, precisa de grana, está precisando de solvência, tem a cripto, mas não tem o capital, é uma forma de ter um giro dentro do mercado cripto. Legal, inteligente, né? Legal. E usando a inteligência artificial para fazer todo esse processo de contrato, de formato, de programação, né? Ou seja, você não precisa nem... Uma que eu descobri que não sabia. Você não precisa nem entender de programação. A inteligência artificial vai programar o contrato para você, basta que você informe. Você só precisa ter a ideia e a capacidade por em prática. Pô, imagina se é uma empresa lá, por exemplo. Eu tava pensando assim, numa experiência de um esporte, né? Imagina o cara lá da Fórmula 1, ele programa um contrato lá numa Smart Chain, que o cara que juntar lá, por exemplo, tem aquele token de utilidade lá, o TILES, né? Que é token desportivo, né? Sim. O cara que juntar lá 1.500 TILES, ele vai e também marcar 3 amigos no Instagram, tô dando um exemplo bobo, ele já vai ganhar uma experiência em tirar uma foto com o piloto, que dá preferência dele. Então, desde que ele atinja a condição programada no contrato, todas as condições programadas no contrato, ele vai ter aquela experiência liberada. Entendi. Lá. Legal, né? Então. Uma forma de consumo, digamos assim, também. Porque isso aí vai ser liberado para os usuários, quando estiver pronto, né? Para os usuários via Microsoft, né? Os marketplaces da vida da Microsoft vai disponibilizar São poucos, né? Essas smart chains aí, programáveis de contratos inteligentes. Legal. Onde você vai poder fazer. Aí, galera, mais uma informação importante aí para vocês que tá entrando no mercado cripto aí, ó. Então falamos de IA, o que mais? De smart chain, contrato inteligente. Gestão financeira. Gestão não, né? Mas querendo ou não, falamos de como você adquirir capital, empréstimo, tendo cripto parada aí. Exatamente. Legal. Beleza? Era essa a notícia que eu queria. Essa é uma das notícias legais. Próximo vídeo vai ter mais notícias. Vai ter mais notícias. Notícia que não para, tá parecendo aquela emissora de TV grande lá que tem. NBC News? Não, eu ia falar de uma brasileira aí, que tem um programa que chama Espetacular, mas não é esse nome, é outro. Entendeu? É Espetacular. Show de bola. Fica assim, galera. Assista esse vídeo aí, curte, compartilha e a gente fica aguardando. Abraço. Beleza, um abraço a todos aí.